falar um pouco aqui sobre saúde. Aí está a minha apresentação, eu sou enfermeira, eu tenho uma pós-graduação aí de nutrição, essa é a minha família, estou apresentando porque ontem alguns não viram, está aí a Larissa, o Biramar, a razão da minha vida está ali, tá bom? Vamos falar hoje por que mudar, para que mudar e como mudar. Tudo que eu falar para vocês hoje, eu tirei em grande parte deste material. É um lançamento da Casa Publicadora Brasileira, chama-se 21 Dias para Mudar. É algo fantástico, tá bom? Então não é tirado assim da minha mente, da minha ideia, é tirado ali de estudos, de trabalhos bastante sérios. Primeira coisa, vamos conversar sobre o nosso estilo de vida. É incrível, quanto mais botões a gente tem para facilitar a nossa vida, mais a gente não tem tempo. Como pode? Os nossos avós, quando eles tinham que cozinhar, eles tinham que derrubar a árvore, correto? Eles tinham que cortar a lenha, eles tinham que carregar a lenha para daí fazer o fogo e daí cozinhar. E, no entanto, nós hoje temos micro-ondas, temos tantas coisas, apertamos os botõezinhos e não temos tempo. E os carros, quanto mais botões eles tiverem, mais caros eles custam, não é verdade? E nós não temos tempo, nós vivemos sempre acelerados, nós vivemos com muito trabalho, nós não temos tempo para descansar, essa é a nossa realidade. Esse quadro, ele mostra que existem 4 fatores de risco para a nossa saúde e 4 doenças que estão relacionadas. Eu vou me virar aqui. O tabaco está muito relacionado às doenças pulmonares, o álcool ao câncer, a alimentação inadequada às doenças do coração e o sedentarismo à diabetes. Só que não é somente uma coisa relacionada à outra. Todas as coisas deste lado, elas impactam nessas outras doenças. E isso é algo terrível, que é a doença do nosso século. Mas muitos desejam mudar, muitos até podem mudar, mas não conseguem mudar. E no mudar pode ser alimentação, pode ser muita coisa. E quando a gente vai na palavra de Deus, o apóstolo Paulo ele nos diz, porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Eu conheço muitas pessoas que não conseguem fazer mudanças, e não é porque elas não sabem. Você já viu alguém que fuma, que não sabe que fumar faz mal? Eu não conheço, e nem você. Todo mundo que fuma sabe que faz mal, mas sabe a grande dificuldade que tem para largar disso. Então eu quero falar um pouquinho com você sobre a motivação. Quais são as motivações? Alguns exemplos de motivações para você mudar. Uma delas, você não deve querer repetir as doenças da sua família. Ontem eu fiz um teste aqui com algumas pessoas. Alguém não preencheu esse teste ontem? Alguém não preencheu? Vocês preencheram todos? Você não preencheu? Podia me ajudar? Entregar para quem não preencheu? Se você não preencheu, ergue sua mão, preencha o teste, me deixa o seu telefone, que eu vou entrar em contato com você para fazer uma consultoria de saúde com você. Parece que ali atrás alguém ou talvez foi impressão minha. Aí, isso. Aqui também. Muito bem. Então, nesse teste, fala sobre o histórico familiar. Se seus pais, avós, tios tiveram diabetes, pressão alta, doenças do coração, então eu imagino assim, uma motivação para você mudar. Você não quer repetir as doenças da sua família. Outra, você sabe que você vai colher o que você plantar. Como vai estar a tua saúde daqui a 5 anos? Pode estar igual? Ou pode estar pior? Ou pode sim estar melhor? Também você pode ter a motivação da sua qualidade de vida. Outra coisa de motivação, é mais barato prevenir. Dr. Drauzio Varela, ele diz que a cada real que a gente coloca na prevenção, a gente deixa de gastar 5 reais na doença. Outra coisa, outra motivação, porque a sua vida, ela pertence a Deus. Você conhece a palavra? Você viu que lá está escrito que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E seguindo,
Cuidar da saúde, olha que interessante esse provérbio chinês. Cuidar da saúde somente quando você adoece é como começar a cavar um poço quando tem sede. Você pode imaginar? Uma pessoa com sede dizendo, agora eu estou com sede, agora eu vou começar a cavar um poço. Então nós não devemos esperar, isso vale muito para todos nós, especialmente para os jovens, né? Outra coisa, a herança genética carrega o revólver. Você pode dizer, meus pais tiveram, os meus avós tiveram. A herança genética, ela carrega, mas quem dá o gatilho, quem aperta o gatilho é você e eu, através do nosso estilo de vida. 80% dos infartos e dos AVCs podiam ser evitados. Eu fico muito triste, perto da minha casa, tem uma praça, e eu vejo um senhor que ele caminha junto com o auxílio de um andador. E ele anda com aquele andador e eu vejo que claramente ele tem uma sequela de AVC. E eu fico pensando, puxa vida, que pena, que graças a Deus que ele está se movimentando, claro, mas que pena que de repente ele não começou essa atividade física antes. Mudança de hábitos são muito importantes, seja a vida sedentária, a alimentação pobre em fruta, tudo isso. O câncer, 40% dos casos de câncer podem ser evitados eliminando carnes e álcool. Queridos, a Organização Mundial da Saúde, procura no Google, Organização Mundial da Saúde, carnes embutidas. A Organização Mundial, ela colocou no mesmo grupo do cigarro as carnes embutidas, que são as linguiças, os presuntos, todas essas carnes processadas, como causadoras de câncer. No mesmo grupo do cigarro, as carnes processadas. Então, realmente é algo terrível. E para que você vai mudar? Posso dar algumas sugestões? Bem, se você não sabe para onde você vai, possivelmente você não vai chegar em lugar nenhum. Então você precisa isso, você precisa escolher, fazer uma escolha. E para que mudar? Primeiro, para você mesmo. Sabe, para um pouquinho para pensar. Você cuida de um monte de gente? Você cuida da família, no trabalho? Você cumpre os prazos no trabalho? Você faz tanta coisa pelos outros? No colégio, enfim, em diversos lugares. E quem cuida de você? Eu apelo para você, para que você lembre-se de cuidar de você. O dia de hoje é o único que nós temos. Nós não temos o amanhã e nós não temos o que fazer com o que já fizemos ontem, mas nós podemos trabalhar o hoje. Você também pode mudar, sabe para quê? Para a sua família. Você que tem filhos, pensa neles. Você não quer acompanhar a formatura deles? Você não quer acompanhar a vida deles? Você não quer? Ver, quem sabe? Eu quero muito ser avó. Alto aí, minha filha só tem 16 anos, ainda é cedo. Mas eu quero viver bem. Eu fiz um compromisso com meu irmão, que nós vamos estar bem em 2044. Eu terei 75 anos e ele 80. É o meu único irmão. E eu quero estar com ele quando nós fizermos, eu 75 e ele 80. Então, pense na sua família. Também você deve pensar em mudar para eliminar hábitos nocivos. Também para ser bênção, sabe? Você pode ser bênção. Hoje eu fiz a avaliação de algumas pessoas que deu idade corporal, Pastor Renato, 15 anos a menos. Pensa num povo feliz. Pensa num povo que ficou contente. Queridos, a maneira como você vive é uma bênção. Na tua faculdade, no teu trabalho, nos teus vizinhos, na tua família. A maneira de você viver, de você cuidar da sua saúde, vai pregar por você. E as pessoas vão ter curiosidade. O que você fez? O que você está fazendo? E você vai dizer, eu busquei uma dieta lá na Inglaterra. Não, você fez os puros e simples cuidados orientados por Deus. E também para agradar a Deus com a sua vida. Eu decidi fazer exercício físico de uma vez por todas. Quando a coaching que estava me ajudando, ela falou assim, quão importante para você é exercício físico? Eu falei, muito importante. Quão importante é para você
agradar a Deus. Eu falei, é muito importante. Para mim é muito importante fazer algo que Deus quer que eu faça. E por isso eu comecei. E agora eu estou conseguindo. Mas vamos seguindo. Como mudar? Ai, que luta, né? Vamos ver como? Olha só, a palavra de Deus, maravilhosa. Nem mesmo o querer vem da gente. A palavra de Deus diz que Ele opera em nós, que Ele faz o querer e o efetuar. Então, se alguma coisa boa vem da nossa mente, vem do nosso desejo, é porque Deus está operando em nós. E eu chamo a atenção para vocês, está vendo ali aquelas fases, né? O que significa? É uma transformação gradual. Quando as pessoas pensam em fazer mudanças, 300 mudanças ao mesmo tempo, elas se frustram e não conseguem fazer. Então, a minha sugestão é que você comece aos poucos, comece planejando, comece mais preocupado em incluir coisas boas do que excluir. Isso aqui é a gente querendo fazer dieta, ó. Tá animado, vamos lá, vou fazer dieta, vou conseguir, vamos lá, vou mudar. Né? Uhul, yes, radical. Esse aqui é a gente. Mais uma vez não deu certo. Ei, não é assim? Olha só, existem muitas dietas. Existem dieta low carb, dieta da lua, dieta da sopa, muitas dietas. Mas essas dietas, elas até dão resultado, tá? Se alguém diz, a dieta não dá resultado. Não, até dá resultado. O problema é que as dietas, tá vendo ali? Ela tem resultado o quê? Rápido, mas não é duradouro. Dá resultado porque é restritivo. Dá resultado porque tira todo o carboidrato, por exemplo, tira toda a massa. Aí dá resultado. Mas o que nós estamos falando é de uma mudança, uma reprogramação de estilo de vida. É uma transformação gradativa, equilibrada, com efeitos que duram. Olha só, eu vou começar a falar de algumas coisas para vocês sobre como mudar. Se você quiser mudar alguma coisa, pode tentar começar pela diminuição do açúcar na sua vida. É muito importante. Você está vendo aquela tabela? Aquela tabela, ela está dizendo que à medida que você ingere açúcar, diminui a capacidade dos teus glóbulos brancos de atacar as bactérias e os vírus. Vocês querem ver isso na prática? Tá aí, ó. Isso é um glóbulo branco. As arredondadinhas são as hemácias. E aquilo ali que ele está percorrendo, está perseguindo, é um vírus ou uma bactéria. Quanto mais você ingere açúcar, menos bactérias conseguem ser destruídas. Você veja que o glóbulo branco, ele perseguiu até que conseguiu englobar e destruir. É assim que todos os dias o teu corpo funciona. Só que lembra disso aqui, à medida que você aumenta a quantidade de açúcar, você diminui a capacidade do teu corpo de reagir. E isso, eu volto aqui um pouquinho, sabe por quê? Todos os dias, no seu corpo e no meu, pode ser que o nosso corpo fabrique alguma célula defeituosa, sabe? Alguma célula que deu errado na multiplicação. Só que o que acontece? Se você está com a tua imunidade alta, o teu próprio corpo reconhece que aquela célula está defeituosa e destrói. Mas se você não está com a imunidade boa, aquela célula multiplica para outra e acaba então gerando a neoplasia, que é o câncer, né? O crescimento desordenado. Agora eu quero que você pense nisso aqui. Olha que interessante. Você deve comer o mais natural possível os alimentos, evitar os processados e eliminar os ultraprocessados. Sabe a regra? Descascar mais e desembalar menos. Olha aqui que importante. Descascar. Quanto mais você descascar frutas, verduras, quanto mais você manipular essas coisas e menos você abrir pacotes, mais saúde você vai ter. Ali tem um exemplo seguinte. A primeira figura tem um abacaxi. Ok, está in natura, né? Perfeito, descasca. O segundo já é um abacaxi que foi processado. Já está acrescido de muito açúcar. E ele já está enlatado, né? Se essa lata estiver batida, pior ainda.
Então, já é um alimento processado. E no último ali, dá para ver? Tem um suquinho de abacaxi. Sabe aquele suquinho de abacaxi em pó? Aquelas marcas famosas, tal, aqueles pozinhos? Me diga o que tem de fruta dentro daquele pacotinho? Nada. Então, você tem que ter essa regra. Procurar usar o alimento o mais natural possível, usar o alimento processado em menor quantidade e evitar ao máximo o ultraprocessado. Agora, eu quero pedir ajuda da Angélica com o celular dela. Porque é o seguinte, você vai baixar na sua casa um aplicativo chamado Desrotulando, tá? Esse aplicativo, ele é muito interessante, Desrotulando, tá? Porque ele faz a leitura. Lembra que ontem eu prometi que eu ia falar disso? Esse aplicativo, ele faz a leitura do código de barras. Eu peguei aqui, tá? Então você vai clicar ali e ele faz uma pontuação de 0 a 100. Vamos ver como é que ele vai ler? Tá. Ok, estamos atualizando o produto. Vamos pegar outro produto. Apareceu? Ah, tá ótimo. Olha só. Que número que aparece aqui, Joel? Angélica? 25. 25. A pontuação de 0 a 100 é 25. Sabe o que esse aplicativo vai te ajudar na tua casa? É um aplicativo gratuito, tá? Você vai baixar ele, ele vai dizer a quantidade de produtos químicos. Diga para mim aqui, aditivos, quantos tem? Aditivos. 15. 15 aditivos químicos nesse produto. Detalhe, aditivos com precaução, tem 5. Sabe o que é aditivo com precaução, Angélica? É um aditivo que em outros países são proibidos e no Brasil são usados. Então você vai baixar, anota esse aplicativo Desrotulando. Eu vou segurar, pega teu celular, eu vou pegar um outro produto aqui. Se você pegar barrinha de cereal, é que eu não tenho muitas coisas aqui. Vamos ver o leite aqui de soja. Eu nem sei a leitura, tá? Ó, 60. Por quê? Tá, 66 passou na média, não ficou para recuperação, dá para tomar? Veja, numa circunstância em que você está viajando para ver se eslar o braço, tal, aí você usa esse aqui, né? Que é o meu caso. Mas, na medida do possível, procure usar o menos industrializado possível. Em casa, eu faço leite de aveia. Quem passou comigo hoje e eu falei do leite de aveia? Deixa eu erguer a mão. Ó, falei do leite de aveia, né? Leite de aveia todo dia, é uma bênção. Então, veja, esse aqui é 60. Então, esse aplicativo Desrotulando, ele é muito interessante, porque ele vai mostrar se o alimento tem aditivo, se tem aditivo que é proibido em outros países. Vamos ver esse pãozinho aqui? Aqui. Entendeu? 77. Tá razoável. Não fosse por um detalhe que esses pães têm uns 40 dias de validade, né? Uns 20 dias de validade, às vezes. E se você pensar no pão que você faz em casa, ele dura 3, 4 dias, depois começa a ficar duro, né? Valeu, obrigada, tá? Foi só aí para a gente ter uma demonstração. Então, eu gostaria que eu desafio você a você baixar esse aplicativo chamado Desrotulando, tá bom? Quando você levar esse aplicativo no mercado, você vai mudar a tua compra. Tá bom? Tem uma versão dele que é paga. Se você quiser, você pode ter. Mas a versão gratuita já é bastante bacana. Sabe aquelas barrinhas de cereal? Sabe qual é a pontuação da barrinha de cereal nesse aplicativo? 15. Sabe aquela bolacha Nesfit? Ixi, falei o nome, está sendo transmitido. Aquela bolacha que é considerada uma bolacha saudável, né? 30 de pontuação. Outro exemplo, miojo. Alguém imagina qual é a pontuação do miojo? 1, porque não tem 0. 1 é a pontuação do miojo. Então, veja, é bem interessante, baixe esse aplicativo na sua casa. Ao ir no mercado com os filhos, use o aplicativo, você vai ver que é bem interessante. Ok? Então, você deve preferir, né? Diferente, né? Ok.
Então, você coloca a gasolina batizada no seu carro? Se você não coloca a gasolina batizada, por que a gente usa tantos alimentos que não são saudáveis? Então, vou falar um pouquinho agora de como fazer. Primeira coisa, use cereais integrais e prefira os alimentos mais naturais possíveis. Outra coisa, data de validade. Quem aqui olha a data de validade dos alimentos? Muito bem, vou desafiar você a não só olhar a data de validade, mas a você questionar como ter essa validade. O exemplo do pão. Você compra um pão, ele tem 15 dias, 20 dias de validade. Como que o pão não embolora? Como que o pão não estraga? Se você faz em casa, ele estraga. Uma geleia de uva, tem 2 anos de validade. Então, não pense só se está na validade, mas questione. Se está usando, tem tanta validade, é porque tem muito produto químico incluído nele. Outra coisa importante, obtenha as proteínas de diferentes fontes. As verduras verdes escuras são muito boas, a combinação de legumes, os feijões, a lentilha, o grão de bico, né? Os feijões de um modo geral são excelentes, preferivelmente a proteína de origem animal. Uma outra regra, siga a distribuição saudável das refeições. Você deveria comer de manhã como um rei, lembra desse ditado? Almoço como um príncipe e à noite como um mendigo. O que a gente faz? A maioria de nós, na nossa cultura, sai correndo de casa sem comer, come mais ou menos no almoço e à noite a gente tira o atrasado. Então, atentem para isso, porque essa aqui é a relação que faz esse resultado, né? E aí nós temos que trabalhar para essa bênção. O que fazer? Escute o seu corpo e não coma mais do que necessita. Crie o hábito de sempre procurar comer um pouco menos. Um outro hábito é você descansar o garfo. Olha só o fato de você descansar o garfo no prato já faz você comer menos, em vez de você fazer esse movimento seguidamente. Outra coisa, evite as gorduras saturadas. O tipo de gordura que ingerimos é importante. Nós precisamos de gorduras boas, como vinda do abacate, das castanhas, mas temos que tomar muito cuidado. Queridos, esse aqui é um exemplo muito bacana. Você está vendo esse aqui? É um exemplo de como deveria ser o nosso prato. Primeiro, colorido. Segundo, variado. Olha, sempre o verde escuro. O ideal é que a metade do nosso prato seja de de verduras, de legumes. Essa parte aqui, o carboidrato, a massa. De preferência, se a gente comer o macarrão, não comer o arroz. O problema é que a gente come o arroz, o macarrão, a polenta, a batata e aí vai, né? Então, a orientação é essa aqui. E aqui, a metade aqui desse quarto aqui, ó, é um feijão, que aqui é um grão de bico, e pode ser uma carne branca, uma carne magra, né? Ou o ovo, ou o PTS, enfim, as outras orientações. Eu quero que você levante a sua mão para mim assim. Levanta a mão, levanta. Isso, levanta. Quero que você agora olhe a sua mão, esse tamanho aqui da sua mão. Olha, passa o dedo aqui assim, isso, tá vendo? Esse é o tamanho de carne que você precisa para um dia. Se você come isso aqui mais de carne, você está comendo uma comida que o teu corpo não absorve. Eu particularmente sou vegetariana. Oriento que as pessoas diminuam o máximo possível a carne. Mas não é só deixar a carne, tem mais assuntos envolvidos. Mas, queridos, prestem atenção, essa aqui é a quantidade de carne que você precisa para um dia, contando o almoço e a janta. Então, se você está consumindo mais carne, sabe qual é o destino dessa carne? Ficar 3 dias no teu intestino, fermentando. Ok? Vamos lá. Como pensa em seu coração, assim ele é. Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde, terá que arranjar tempo para cuidar da doença. Eu não conheço ninguém que está numa UTI hoje, que está lá porque quer. Então, é algo muito importante.
E esse provérbio, também chinês, ele diz que nós deveríamos de ter o segredo da longevidade é comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Sobre andar, eu quero dizer para vocês que eu baixei um aplicativo. Além de fazer as minhas jornadas lá na academia, eu baixei um aplicativo que conta os passos. E eu tenho uma meta de andar 6.000 passos por dia. Baixa esse aplicativo, se movimenta, levanta, vai que Deus tem planos grandiosos para a sua vida. Na prática, vamos descobrir como é que a gente faz essa mudança na prática? Primeiro, pode baixar um pouquinho. Começar com mudanças mais simples. Não pense em mudar muitas coisas ao mesmo tempo. Muda algumas coisas. Dá um exemplo? Começa o dia e toma um copo de água com limão. Isso liga o teu metabolismo. Espera 30 minutos, é o tempinho de você estudar a tua lição da escola sabatina, fazer a tua leitura bíblica, e daí você vai comer. Aí você faz o leite de aveia que eu te ensinei hoje, e come com uma fruta. Queridos, começa com coisas simples. Vocês, crianças, são boas observadoras. Me ajudem aqui. Você já viu o que o cachorrinho e o gatinho faz de manhã quando acorda? Alguém viu? O que ele faz? Espreguiça. Começa com mudanças simples. Toma um copo de água com limão. Se espreguiça, ok? Faça pequenas coisas. Faça um alongamento. Faça uma respiração profunda algumas vezes ao dia. Também faça pequenas caminhadas. Não consigo fazer 1 hora de exercício. Anda 15 minutos. Se movimenta. Vai na panificadora, na padaria, vai de a pé. Outra coisa, incluir é mais importante do que excluir. Vou te dar um exemplo. Deixei de tomar um refrigerante. Não tomo mais refrigerante. Mas eu não coloquei um suco de fruta ou não coloquei a fruta. Você não percebe? Percebe com certeza? Que se você só tirar o refrigerante, é uma coisa. Mas se você coloca o suco de fruta, já ocupa o lugar do refrigerante. Então, incluir é mais importante do que excluir. Mudar um hábito por vez. Se preparar para as dificuldades. Eu fiz o seguinte no meu plano de academia. O dia que eu não puder fazer, eu vou pular corda em casa. O dia que eu não puder ir para a academia, eu vou pular corda em casa. Como pular corda é bem pior do que para a academia, para mim é muito mais puxado. É melhor ir para a academia, até porque eu gosto. Depois que eu tô lá, eu gosto. Depois que eu vou lá, eu gosto. E a outra coisa é colocar Deus em cada detalhe da sua mudança. Eu vou te dar alguns exemplos. Quando você for tomar água, se você não toma água, quando você for tomar água, eu quero que você lembre que Jesus, Ele é a água da vida. Assim como a água faz bem para cada parte do seu corpo, cada reação química do seu corpo precisa de água, você também precisa de Jesus, a água da vida. Eu tive uma paciente uma vez que ela dizia que quando ela tomava água, ela tinha náuseas, ela não suportava tomar água. Aí eu falei para ela, faz um teste, pede para Jesus, quando você aqui, que está aqui na igreja hoje, já aconteceu de você pedir para Deus te acordar de madrugada para orar? E você foi acordado? Alguém teve essa experiência? Já teve? Você acha que se você pedir para Jesus, para Ele te lembrar de tomar água, Ele não vai te lembrar? Queridos, pode ser até que você sinta o anjo batendo no seu ombro, dizendo, ei, você está esquecendo de tomar água. E lembra de Jesus, a água da vida. Quando você for comer, começa no mercado. Começa a melhorar. Não leva para casa aquilo que você sabe que não presta. Ou deixa para comer num dia de exceção. Mas não leva, não compra. Muda a forma de comprar. Mas quando você for se alimentar, você pensa em Jesus, que Ele é o pão da vida. A palavra de Deus diz, quer comais, quer façais bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a honra e glória de Deus. Um outro desafio,
quando você for respirar, eu quero que você se conecte com Deus. Vou reformular. Eu queria que você fizesse uma experiência. Quando você for fazer a tua oração de comunhão pessoal, antes de começar a orar, faça algumas respirações profundas. Não é nada esotérico, não. Não é nada esotérico. É só para oxigenar o teu cérebro. Experimenta e depois me manda uma mensagem se você teve essa experiência. Respira fundo e solta. Respira fundo e solta. Até a sua oração vai ser melhor. Outra coisa. Você precisa dormir melhor. Você precisa descansar melhor. Você precisa tirar o celular do seu quarto. É um desafio, né? Você precisa ir apagando as luzes. Você precisa marcar um horário para ir dormir. Mas de tudo isso você vai lembrar que Jesus é o interessado que você descanse. E que quando você estiver indo descansar, você pensa nisso aqui. Palavra de Jesus para você e para mim. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está vendo que cada um dos remédios da natureza, eu estou conectando com uma característica espiritual? E quando você for caminhar, lembra-se que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu não acredito que nada disso seja em vão. E o sol? Quando você tomar sol, eu quero que você lembre disso aqui. Malaquias. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, que é Cristo. Você entendeu? Eu não sei se Ellen White pensou em tudo isso